Bom, pessoal, boa tarde. Estou acompanhando aí desde o início da manhã as postagens, tanto nesse grupo quanto em outros que eu participo, sobre essa questão do coronavírus, essa crise institucional que o Brasil está enfrentando. E fico muito feliz de saber que as pessoas estão se interessando tanto por essas questões mais críticas do Estado, né? Eu me interesso muito por isso, estudo isso há 25 anos e quero contribuir com esse debate com algumas informações. Não tenho, digo de início, nenhuma pretensão de demover ninguém de suas ideias, de seu ponto de vista. Quero contribuir com o debate acrescentando algumas informações que eu acredito possam colaborar com o posicionamento de cada um, né? Nelson Rodrigues já dizia lá atrás que a unanimidade é burra, né? Quem pensa com a unanimidade não precisaria pensar. Então não quero unanimidade, longe disso, eu quero contribuir com o debate, trazendo algumas informações que eu acredito que possam ser de utilidade para todos nós. E já deixo desde já registrado que se alguém aqui tiver outras informações contrárias às que eu estou colocando, que bom que as poste, porque eu também desde o início estou disposto a mudar de opinião quanto a isso que eu estou postando agora. Não tenho nenhuma pretensão de ser totalmente correto naquilo que eu vou dizer, mas eu quero compartilhar com vocês o que eu estou enxergando desse cenário que a gente está vivendo. Nós sabemos que o Brasil está enfrentando essa crise juntamente com diversos outros países do mundo. Surge uma dúvida, uma crítica forte a respeito do tipo de estratégia que deve ser adotada para enfrentamento desse cenário. E alguns jornalistas abordando o assunto hoje pela manhã mencionaram que o presidente da República cometeu um erro ao se dirigir à nação sem que primeiramente tivesse construído um consenso, uma unanimidade de opinião com os diversos governadores dos estados brasileiros. Inclusive em alguns grupos, não sei se nesse especificamente, algumas pessoas comentaram a respeito, né, que ele é o líder maior, ele é o chefe. Na verdade, o presidente da República não é chefe de governador, né? Nós temos como Estado federado uma diferença muito grande do modelo que nós adotamos ali no final do século XIX. Os Estados Unidos eram uma confederação, uma junção de estados que resolveram criar uma Constituição no século XVIII e a partir dali se tornou uma federação. O Brasil era um Estado unitário e a partir do final do século XIX opta por se tornar uma federação. Isso traz consequências muito pesadas do ponto de vista político até os dias de hoje e um cenário que interfere muito na forma como dialoga o executivo com o legislativo aqui em Brasília. O que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas pensam que é muito simples deixar as pessoas todas e parar a economia e todos dentro de casa se protegendo, que isso pode não trazer consequência. Também vi algumas postagens de alguns jornalistas dizendo que o governo deve investir para manter o Estado funcionando e colocar dinheiro em algumas indústrias e disponibilizar linhas de crédito, né? Nesse sentido que eu quero contribuir, porque ninguém cogita, ninguém debate a questão de saber de onde viria esse dinheiro, né? Nós temos um Estado brasileiro quebrado, falido, esse é o fato, isso aí eu tenho certeza que é de domínio público, né? Nós temos, ao longo desses últimos anos, apresentado um déficit primário nas contas públicas, né? O que é o déficit primário? Soma tudo aquilo que o governo arrecada, tira o que ele precisa pagar, sem considerar juros de dívida, etc. Se sobrar algo positivo, você tem um superávit primário. Se faltar, você tem um déficit. O Brasil, desde 2014, já começa o ano sabendo que está devendo alguns bilhões de reais. 2014 estava ali em torno de 25 bilhões, 2015 foi para 116, 118 bilhões, chegamos a 150, 159 em 2017 ou 2018, e a expectativa em 2019 é que esse valor ficasse na faixa ali dos 140, 135 bilhões de déficit primário. Não atingiu esse valor em 2019 por conta de algumas medidas do atual governo, que conseguiram reduzir essa dívida, vamos dizer dessa forma, na ordem aí dos 40, 50 bilhões. Fechou-se 2019 com déficit primário aí de 95, 96 bilhões. É um Estado falido. Todos os estados da federação estão quebrados. Então, quando alguém fala o governo deve segurar as pontas, vamos dizer dessa forma, e colocar dinheiro no mercado, ninguém explica de onde viria esse dinheiro. É nesse sentido que eu quero contribuir com esse debate, que vocês iniciaram desde hoje pela manhã. Nós sabemos que o orçamento público ele parte basicamente de três grandes instrumentos. O plano plurianual, chamado PPA, válido por 4 anos, a lei de diretriz orçamentária, que tira do PPA as prioridades do governo para serem executadas no ano seguinte, e a lei orçamentária anual, que quantifica orçamentariamente aquelas prioridades que constam na LDO.
O PPA que foi aprovado agora em 2019, vai valer até 2023, se eu não me engano, ele prevê uma arrecadação para o governo federal na casa aí de 6,8 trilhões de reais. Parece ser um número maravilhoso, né, para o Estado brasileiro, mas desses 6,8 trilhões, 4 trilhões vão para a Previdência. Você tem já aí grande parte desse valor destinado para uma outra, uma despesa obrigatória do Estado. Você tem mais um percentual disso que vai para pagamentos de salário, deve estar dando aí 1,5 trilhão. Ainda tem as renúncias fiscais, que deve gerar aí em torno de 800 a 900 milhões de reais. Em síntese, desse montante de 6,8 trilhões no período de 4 anos, sobram menos de 0,20% desse valor para investimento do governo brasileiro. Traduzindo em moeda, vamos dizer que o governo tem desse montante algo em torno aí de 15, 16 bilhões de reais para investimento. Numa população de mais de 200 milhões de habitantes, com crise educacional, crise na saúde, crise na segurança, 12 milhões de desempregados, sofrendo para equilibrar as contas públicas e sofrendo para reindustrializar um país que foi sucateado nesses últimos anos. São informações, qualquer um pode discordar do que eu estou falando e apresentar dados, né? Nós tivemos o auge da industrialização brasileira ainda nos anos 80, a participação da indústria manufatureira no PIB brasileiro caiu mais de 20% do início dos anos 90 para agora. Nós temos uma balança comercial estruturada em cima de exportação de commodities, que são bens sem valor agregado. Nós temos mais de 50% do que é exportado em cima de commodities, não tem nada de valor agregado, não tem industrialização. É um país que enfrenta crises e tem uma estrutura econômica muito primária para um tamanho da importância econômica que é o Brasil. Por que eu estou falando tudo isso antes de abordar a questão do coronavírus? A Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório no final de 2019 em que demonstrou que no ano de 2018 mais de 140 mil pessoas morreram por conta de sarampo. Mais de 140 mil pessoas morreram por conta de sarampo. Em relação ao coronavírus, também a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos de controle dizem que a expectativa de mortes de quem é infectado é abaixo de 1%. O grupo de risco é aquele grupo acima de 60 anos de idade, pessoas que têm mais de uma enfermidade, pessoas diabéticas, por exemplo, e aí surge esse debate sobre o tipo de isolamento que seria o ideal no caso brasileiro. Se mantém um isolamento horizontalizado ou se faz um isolamento verticalizado. Qual é a diferença? Quando você faz o isolamento horizontalizado, você para a economia, você para tudo. Você fecha escola, você fecha comércio, você fecha indústria, você não gera riqueza. E quando você faz o isolamento verticalizado, você concentra ações para o grupo de risco. Quando se fala, como o presidente falou no discurso de ontem, sobre isolamento verticalizado, ele não está dizendo que o idoso fica em casa e a criança vai para a escola e à noite volta a ter contato com o idoso. Ele não disse absolutamente nada disso. O que foi dito é que as famílias pegam as pessoas do grupo de risco e levam para um local isolado, uma chácara, um sítio, um condomínio, por exemplo, pode reunir todos os idosos e alugar um local e colocar algumas pessoas cuidando e leva alimento para lá, a pessoa cozinha e mantém esse pessoal lá durante 40, 50 dias. Te garanto que o impacto do Covid aqui no Brasil seria muito, muito reduzido se essa medida fosse adotada. A grande questão é que nós temos ao longo de nossa história política também uma dependência muito grande do Estado. Há uma cultura equivocada aqui no Brasil de que o Estado é responsável por todas as decisões da nossa vida. E ninguém diz de onde sai dinheiro para isso. Como é que funciona o Estado? O Estado vive dos tributos, das contribuições que são arrecadadas. Para que o Estado tenha dinheiro para fazer alguma coisa, é preciso que a economia rode, é preciso gerar emprego, é preciso que haja compra, é preciso gerar o fato gerador do ICMS, do IPTU, do ITR. E ninguém diz as consequências desse isolamento horizontalizado que está sendo adotado. Eu tenho alguns números que eu quero também contribuir e apresentar para vocês. O orçamento para 2020 está aí previsto em torno de uma arrecadação de 3,6 trilhões de reais. Metade desse valor já vai para a manutenção da dívida, pagamento de juros e rolagem da dívida. Está previsto o investimento não, a manutenção da educação na ordem aí de 120 bilhões de reais. Na área de segurança, bem menos que isso, e na área de saúde, 130, 125 bilhões de reais ao longo do ano de 2020. Isso é o que está previsto no orçamento aprovado para esse exercício financeiro.
Se nós temos aí uma arrecadação prevista, uma estimativa de receita de 3,6 trilhões, a gente pode fazer uma conta que, em média, claro, é um argumento aqui muito simplista, mas é só para contribuir com o debate, que o governo arrecade por mês algo em torno aí de 280, 300 bilhões de reais, deve estar por aí. Então, se o Brasil para durante 30 dias, o governo federal deixa de arrecadar nessa faixa aí dos 260, 280 bilhões. Obviamente que sem arrecadação ele não tem como honrar os compromissos. Por exemplo, pagamento de salário do pessoal da área de saúde, que está lá na ponta sofrendo, se expondo para cuidar dos doentes. Não vai poder pagar, por exemplo, segurança pública para manter a ordem nas cidades. Sem dinheiro você não consegue manter as rodovias funcionando para que os caminhoneiros consigam levar os produtos produzidos no campo para o comércio, para os grandes centros, para as pessoas serem atendidas em suas necessidades vitais, primárias. O que é que vai acontecer se o país trava? Eu vou falar para vocês. É uma pandemia muito mais grave do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que pessoas vão saquear mercado, a violência vai aumentar assustadoramente, porque os órgãos de segurança não vão trabalhar arriscando a vida por questão da doença e também sem sequer receber o seu salário. O pessoal da área de saúde não vai querer atender ninguém se expondo sem sequer receber o salário no final do mês. Então nós temos que ter responsabilidade de apresentar propostas baseadas em dados concretos. Eu estou apresentando alguns dados para contribuir com o ponto de vista de vocês. Ok, vamos manter o isolamento horizontalizado. Faz o que com a economia? Como é que paga o salário do médico, do enfermeiro, do agente de saúde que está lá na ponta? Como é que você mantém a limpeza da cidade para evitar, por exemplo, a dengue, que só no Distrito Federal esse ano já novamente está descontrolada? Nós não conseguimos manter a rua que a gente mora limpa. Nós não conseguimos limpar a frente da casa que moramos. Aqui no setor onde eu moro, invadiram ali o outro lado. O pessoal está jogando guarda-roupa e cama e colchão na avenida principal. Como é que nós temos condições de uma população nesse nível ainda doentio, primário, grotesco de cidadania, querer exigir que o Estado suporte todas as despesas e todas as consequências de uma crise que é mundial? A Organização Internacional do Trabalho prevê que mais de 25 milhões de empregos sejam destruídos por conta do coronavírus. Veja, o Brasil já tem mais de 12 milhões de desempregados. A força de trabalho brasileira está trabalhando aí em cima de talvez 60% de sua capacidade. E, infelizmente, pela falta de investimento correto no início do século XXI, a nossa mão de obra não tem qualificação profissional para o mercado desse mundo globalizado. Então nós temos uma carência de qualidade de mão de obra, nós teremos dificuldade de arrecadação e queremos lançar nas costas de um presidente a responsabilidade por tudo isso, como se nossa única obrigação quanto cidadão fosse o voto. Quais as consequências disso? E aí agora é só uma conjectura aqui mental minha, sem querer fazer nenhuma afirmação mais taxativa. Você quebra o país, 30, 40 dias o Brasil parado, você estoura as contas públicas. O povo não está preocupado em esquerda e direita, o povo está preocupado em ter comida na mesa, em ter seu emprego, poder andar na rua com segurança. Se o país arrebenta de vez, obviamente tem que se afastar o presidente da República, porque concentra nele a responsabilidade, é muito fácil construir essa estratégia. Alguns dias atrás houve reuniões do Supremo Tribunal Federal com o presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal, resgatando o debate sobre o sistema semipresidencialista. Esse sistema de governo, para ser alterado, é preciso pelo menos um plebiscito, como regra. Inclusive, alguns juristas dizem que para você alterar o sistema é preciso, inclusive, é impossível por ser uma cláusula pétrea. Há juristas que entendem dessa forma. Mas como dizem também muitos estudiosos da política no Brasil, o Brasil não é para amadores. Eu não duvido que pode ocorrer nessa relação, nesse momento que a gente está vivendo conturbado. Diga o que quiser dizer, a gente sabe que Bolsonaro é um cara honesto. Não importa que seja de esquerda, de direita, de centro, que não goste de política. Um cara que concorre à presidência da República com o principal argumento de não ter se envolvido em corrupção, você não tenha dúvida que a vida dele foi revirada até a 5ª geração. Não estou fazendo comentários sobre alguma postura dos filhos dele, estou falando do presidente da República. Não digo que sim, não digo que não. Estou dizendo que o presidente da República é um cara honesto e de boa vontade. Tem suas dificuldades, fala bobagem quando não deveria falar, disrupto de certa forma, mas apaixonado pelo Brasil, honesto, que quer fazer mudança. Só que é uma mudança que não vai acontecer sem sacrifício. A gente acha que uma canetada se resolve o problema de 50, 60 anos, né? Basta ver os resultados do PISA, quem for da área educacional sabe do que eu estou falando. Eu não duvido
que essa crise se agrave nos próximos 40, 50 dias. Obviamente a popularidade do presidente cai, porque as pessoas não entendem que isso não é só responsabilidade dele, cada governador também tem sua cota de participação. O Congresso volte a debater o semipresidencialismo, aprove uma emenda constitucional a toque de caixa, de alguma forma querendo adotar já a partir de agora. Juridicamente não é possível, mas no Brasil tudo acontece. E nós podemos ter aí muito brevemente um cenário em que o Mourão seja um presidente figurativo, como chefe de Estado, e temos, por exemplo, Rodrigo Maia como primeiro-ministro, articulando com o Congresso, com as lideranças políticas locais dos estados brasileiros, a capacidade de organizar e tocar a economia brasileira. Fica essa reflexão para vocês, eu tomara que eu tenha ajudado, e vamos tocar o barco, vamos para frente, que Deus tem cuidado da gente e a gente vai superar essa. Abraço a vocês, até mais.